Professor Marlon Reis, queria aproveitar também sua presença aqui no nosso programa hoje para a gente falar sobre um outro assunto que vem despertando interesse também da nossa audiência em relação a uma investigação que está em andamento ainda e que tem a ver com a morte de um homem que teria comido um doce que estava com medicamento dentro. Né, não foi envenenado, mas houve ali uma espécie de dopar ele que acabou indo à morte. Há uma investigação em andamento sobre esse caso, que está sendo conhecido como o caso do Brigadeirão, e quem é realmente o mentor desse crime. Ontem, no programa Fantástico da TV Globo, a entrevista, inclusive, com o ex-marido da Suiane Breschak, que está sendo apontada pela polícia como uma possível mandante do assassinato do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, no Rio de Janeiro. Ele diz que ela o ameaçava desde que o casal se separou em julho do ano passado. Suiane, que se apresenta como cigana, né, até nas redes sociais, foi casada também com outro cigano, Orlando Neto, durante 13 anos, e com ele teve 2 filhos. O casal se separou em julho do ano passado e ela iniciou um relacionamento com um brasileiro. E ele se casou novamente com outra mulher, enfim. Durante a entrevista ao UOL, Orlando disse que Suiane nunca se conformou com a separação do casal e ela teria começado a se relacionar com uma outra pessoa, né, e acabou sendo banida da comunidade cigana. Eu estou trazendo um pouco desse conteúdo para falar um pouco sobre o perfil dessa mulher que se chama, né, que ela se autodenomina como cigana, e ela agora sendo um dos principais focos da investigação como a mandante do crime. Professor, o que eu queria entender do ponto de vista jurídico, qual é o peso disso, né? Ela, até a gente conversou com um advogado dela, ela se dizia conselheira espiritual, e aí sim, tem um conselho espiritual para uma pessoa fazer algo. Qual é a forma jurídica de observar esse caso? Qual seria a responsabilidade dela? Qual seria da pessoa que cometeu o crime em si? Perfeito. Obviamente, tudo vai ficar mais claro com o segmento das investigações. Mas vamos considerar a hipótese, né, aqui só por hipótese nós estamos falando, de que ela de fato tenha operado como alguém que orientou a prática delitiva, ou mandou, digamos assim, ou pelo menos estimulou que essa prática acontecesse. Então, a lei penal ela tem uma norma geral que fala de que cada um responde pelo delito na medida da sua culpabilidade. Ou seja, ela pode ser considerada uma cúmplice ou até mesmo autora intelectual do delito, mas isso realmente só vai se poder identificar exatamente a partir do encerramento das investigações. Mas o fato é que alguém que estimula, alguém que induz alguém a praticar uma conduta como essa, ou orienta, ou até manda, todas essas pessoas fazem parte do corpo de pessoas responsáveis pela autoria do delito. Não é só quem puxa o gatilho, ou no caso, não é só quem introduz substâncias tóxicas, ofensivas para o corpo humano, capazes de levar à letalidade, que respondem, mas todos aqueles envolvidos, inclusive na etapa de planejamento ou de orientação dos caminhos a seguir para a prática do delito. Tem alguma coisa envolvida, por exemplo, dessa questão espiritual? Tem algum atenuante para o criminoso, professor Marlon, ou não? Não, nenhum atenuante, de modo algum. Todos os fatos que são capitulados como crimes, eles não deixam de sê-lo em virtude de qualquer tipo de inclinação religiosa ou filosófica. Exceções existem, mas não nessa matéria, nunca que envolve violência contra a pessoa. Fiquei curiosa nas exceções. Não, eu vou dar um exemplo de uma exceção. O Supremo Tribunal Federal considerou o consumo daquela bebida, que é a ayahuasca, né, do grupo intitulado Santo Daime,
como algo lícito. É uma substância capaz de provocar entorpecimento, né, de gerar estados de alucinação, mas nem por isso foi considerado crime pelo Supremo Tribunal Federal por estar relacionado a um culto religioso. Era esse um exemplo que eu daria sobre exceções da lei. Entendi. Professor Marlon Reis, um prazer sempre tê-lo aqui no nosso programa. Um beijo, até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos os demais.